Pra quem não sabe, nós fomos a Curitiba recentemente de ônibus, saindo aqui de Santa Catarina. E eu vou contar pra vocês nesse vídeo de hoje como é que foi essa experiência, viajar com uma criança autista, que não se alimenta bem. Foi a primeira vez. E foi uma experiência bem diferente, assim, e hoje eu vou contar essa experiência pra vocês. Bora comigo? Não, não é isso. Amor, vê aqui se eu tô enquadrada que eu me mexi. Mãe, vem que eu vou te dar uma luz. Oi, deusas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a Lu Pereira, mas vocês podem me chamar de Luz. Seja muito bem-vinda a esse canal, fica à vontade, assim como eu também estou super à vontade. E hoje eu vou falar sobre a nossa viagem a Curitiba. Eu, Luciano e Joaquim. Para vocês terem uma ideia, o tempo do trajeto que leva, né, é em média umas 5 horas e meia de ônibus. Depende muito. Eu encontrei passagens até com 4 horas de duração. Preferi pegar aquelas com semileito, porque aí já viajando com criança a gente já tem que ter todo esse cuidado, não é verdade? Foi uma experiência bem diferente, assim. Foi a primeira vez do Joaquim que a gente viajou de ônibus. Eu tô olhando pro lado, né? Estranho. Foi a primeira vez que a gente viajou de ônibus com ele. Então tem perrengue, babado, choro e gritaria. Foi muita luta. Sair da rotina é necessário, se faz necessário. Quero te convidar a ficar e assistir até o final desse vídeo, que eu vou dar uma dica legal sobre um direito dos autistas. Beleza? Mas fica até o finalzinho comigo. Vou começar falando que foi uma viagem de 6 dias, né? Nós fomos a Curitiba. A madrinha dele, ela não mora aqui no Brasil e fomos visitá-la porque ela foi até Curitiba e fica perto pra gente. Beleza, só pra vocês entenderem, né, o contexto aqui da situação. E resolvemos ir de ônibus, porque também é bem mais em conta. A passagem de avião sai absurdamente mais cara. A gente já viajou uma vez com o Joaquim, na verdade eu já viajei 2 de avião. Uma vez eu fui pro Piauí, ele tinha 4 meses, só eu e ele, foi mega de boa, inclusive aconselho, é muito tranquilo. A segunda vez foi quando a gente veio embora do Rio pra cá, que foi de avião também, mas foi 1h30, ele já tinha 1 ano e 3 meses em média, mas foi mega tranquilo também. O perrengue mesmo foi a situação de viajar de ônibus por um período maior de horas, né? Levei salgadinhos, levei... Amor, vê que se eu tô enquadrada que eu me mexi. Levei salgadinhos, levei petiscos pro Joaquim beliscar na viagem. Levei o tablet, o que a gente podia fazer, o que estava ao nosso alcance, assim. Chegando na rodoviária, o Joaquim amou, né? Aquele negócio que ele corre pra lá, corre pra cá, ele vê alguma coisa, quer comprar, quer comer, tranquilo. Daí no ônibus, ele teve uma hora que ele dormiu, até então tava tudo bem. Ele dormiu, nisso que ele dormiu, eu tava muito cansada já de ficar numa posição só, eu peguei ele e deitei assim, porque tinham outros bancos pagos. E aí eu coloquei ele lá. E quando ele foi acordando, despertando, acho que nesse movimento do ônibus, né, aquele negocinho, aí ele já acordou assim, mas como ele acorda devagar, geralmente em casa, o que eu pensei? Não, normal. Só que ele já estava se reclamando e eu não associei que era com ânsia de vômito. Daí ele só virou pra mim. Aí começou a gemer que ele já... E aí vomitou tudo aqui, ó. Na minha blusa, depois vomitou o corredor do ônibus, vomitou um banco do ônibus também. Daí o Luciano veio e limpou tudo. Depois eu fui lá embaixo, lavei minha blusa também no banheiro do ônibus. E foi isso. E sempre nessas horas é engraçado, né? Porque eu sempre ando com reservas. Uma roupa reserva, a fralda tava reserva, tranquilo. Só que tava com a roupa reserva do Joaquim, tava na mala, tava lá embaixo. Ainda bem que faltava, sei lá, depois desse episódio, 1 hora mais ou menos pra gente chegar em Curitiba. Outra coisa que eu quero
dividir com vocês, compartilhar também, é a questão de uma criança autista sair da sua rotina, sabe? Por exemplo, assim, ó, eles gostam da previsibilidade, os autistas, né? Pelo que eu pesquisei, pelo que eu entendo e pelo que eu convivo dentro de casa. Eles gostam da previsibilidade. Eu tô falando pro Joaquim há um tempão, ó, a gente tá indo visitar a Dinda, estamos indo ver a amiguinha, né, a amiguinha dele, aí fala o nome, já preparando ele, ó, a gente vai viajar, a gente vai de ônibus, pra ele já ir amadurecendo a ideia. Chegando lá no apartamento que eles estavam ficando, foi aquela crise, né? Ele não queria entrar, que a casa quer vir embora pra casa. Teve um momento tenso de estranhamento do local. Depois a gente saiu para comemorar o aniversário da madrinha dele e foi tranquilo, já é um lugar aberto no shopping, né? Então ele corre, ele pula, ele se liberta, então fica tudo bem. Durante esse período lá, a gente não passeou tanto, que era mais a intenção para dar uma desopilada mesmo, porque choveu muito os dias que a gente ficou lá, de sexta até quarta-feira. Choveu pra caramba. E o Joaquim, em casa, ele não conseguia interagir muito com a amiguinha dele, né, a filha da madrinha dele. E foi uma loucura, porque ela é toda meiga, toda amorosa, só que assim, pra ele é diferente. É uma criança que ele não tem contato diariamente, são pessoas também que não estão na rotina dele. E aí tudo novo, pega aí, sabe? Pra gente, pessoas não autistas, é super de boa. Eu, por exemplo, amo essa sair da rotina. Mas pra eles não, é aterrorizador, não é legal, tá? Que vocês entendam assim. E ela queria brincar com ele, ela queria abraçar, ela queria brincar de pega-pega, e ele não conseguia, embora tu percebe, pelo que a gente conhece dele, ele queria muito, mas sabe, eu não consigo, eu quero brincar contigo, mas eu não consigo, eu não sei como fazer isso. Saca? É louco, né? Muito louco isso. E, enfim, a gente teve esses perrenguinhos. Os momentos que deu pra gente fazer passeio, que abriu um solzinho assim, era maravilha. Tirar o Joaquim de casa é maravilhoso. Ele gosta porque ele se joga, que eu já falei antes, ele corre, ele pula, ele explora o ambiente, ele adora. Essa parte ele adora. E sair pra comer também, né? Porque puxou a mamãe aqui, porque a gente gosta de comer. Teve mais um episódio que foi bem difícil, assim, pra ele, pra gente. Lá, como já tava muito frio, ele já tem a resistência do banho em casa, né? Aquele negócio do toque, não pode tocar nele, pentear cabelo, escovar dente. Tudo isso, a parte higiênica, da higiene pessoal dele, é o ó pra fazer. Daí, a gente ficamos 6 dias. Só pra vocês terem ideia, nesses 6 dias, ele tomou banho 2 vezes. Não é com orgulho que eu falo isso, mas como tava muito frio, o chuveiro de lá era bem potente, assim, e aí a água o fluxo era bem forte, então isso também já é estranha, porque toca na pele dele, parece que tá, meu Deus, parece que tem alguém matando. Então, até esses pequenos detalhes. Por isso que para você sair com uma criança, para viajar com criança, já é difícil, né? Porque já tem toda aquela mudança na rotina. Com uma criança autista, então, muda completamente, tem que ter o dobro de paciência, sabe? É muito louco. Ele fez aniversário nesse período, né? Fez 4 anos. Quando a gente estava lá, a gente resolveu ficar lá para comemorar, porque não é sempre que a gente tá junto. Foi um caos a festa, sabe? Eu pensei que uma mini festinha, assim, só pra gente, só pra, né, a nossa família, a família da madrinha dele e acabou. E aí eu fui no mercado, comprei balão, comprei uns ingredientes para um bolinho, bati um bolinho, sabe, aquela coisa toda. Mas também não foi o que esperava, ele gosta, mas ao mesmo tempo ele não sabe viver aquele momento, ele não sabe interagir. É tudo no tempo dele. Acabou que ele só deu uma beliscada no bolo também, nem quis comer o bolo.
Teve uma crise porque não queria dividir os balões com a amiguinha. Eu já estava exausta, enfim, já desabei naquele momento, chorei, porque é muito frustrante. Falei isso nos meus stories no Instagram e vou repetir. É muito frustrante para mim como mãe organizar isso para ele, sabe? Sempre nas festas. Eu nunca gostei muito de festa grande. Enfim, eu acho que eu tenho uma opiniãozinha formada sobre isso. Mas esse ano, eu confesso que eu tava pensando, poxa, eu queria tanto fazer a festinha do Joaquim aqui no salão de festas do condomínio, com pula-pula e tal, se organizar. Só que durante o início do ano a gente foi indo pra festa das amiguinhas dele, amigos, amiguinhas. E foi decepção total, ele não queria brincar, não queria interagir. Aí eu pensei, novamente não vou fazer nada para muitas pessoas. Acaba sendo frustrante pelo fato de, tipo assim, a gente se organiza, se dedica, coloca uma energia ali, não agrada. E eu sei que ele não faz de propósito, eu sei que ele não tem culpa. Eu tô te explicando aqui, veemência, falando sobre esse assunto. Mas no fundo eu fico frustrada, eu fico triste, eu fico esgotada, sabe? Porque eu me dediquei para fazer aquilo. E não tem nada a ver o Joaquim entender e não gostar, não interagir comigo, com o que eu tô sentindo, com o que eu senti na real no dia, né? Então é complicado. E aí cansa a mim, cansa o pai dele, cansa as pessoas que estão à volta. Tanto é que depois a madrinha dele chamou a gente para ir fazer um passeio, sabe? Pra, sei lá, dar up no dia. E é difícil, gente. Não é mole não, sabe? A gente faz tudo mesmo porque a gente ama, é um amor assim, além do normal, mas cansa bastante. Eu tô pra casa, né, na quarta-feira. E o Joaquim não vomitou, graças a Deus. Deu tudo certo. E ainda teve um atraso de 2 horas lá em Curitiba ainda. Só que deu tudo certo, graças a Deus. A gente foi olhando direitinho, tendo cuidado. Deu remédio, se antecedeu, viu que ele tava meio já enjoado. Aí demos o remédio. Ele, sabe, aguentou até em casa. Graças a Deus foi tudo bem. Agora eu vou dar uma dica final e falar sobre um direito importantíssimo dos autistas, né, que está associado a esse relato, né, da viagem para Curitiba com o Joaquim. O que acontece? Os autistas, eles têm direito ao passe livre. Existe o passe livre intermunicipal e o passe livre interestadual. O passe livre intermunicipal já diz ali o nome, né? Ali dentro do teu município, dentro do estado, que é o que o Joaquim já tem, né? Ele já possui esse, dá para andar de ônibus, daqui a gente mora em São José, dá para ir para Florianópolis, dá para ir até para o Beto Carreiro, com esse passe livre. E existe o passe livre interestadual, que já diz o nome, é quando você viaja de um estado para o outro. Sendo que aí eu quero deixar isso aqui porque às vezes é meio confuso e eu me confundi e a gente acaba não sabendo desses direitos e os detalhes. Lembrando que os autistas eles têm muitos outros direitos, tá? Hoje eu tô falando especificamente do passe livre porque eu tô aqui associando a nossa viagem recentemente. O passe livre interestadual já é uma outra empresa que é responsável para você tirar esse passe livre, né? Por exemplo, o passe livre intermunicipal você tira pelo governo do estado, né? Ou seja, nós moramos aqui em Santa Catarina, então existem alguns lugares específicos que você pode tirar. Aqui, na minha experiência, a gente tirou, eu e o Joca, fomos ao centro de Florianópolis e lá na plataforma final dos ônibus tem lá um lugar que atende. E lá eu tava com todos os documentos, fiz e saiu na hora, já que tirou a foto, e eu já saí com passe livre, tem duração de 1 ano, depois você fica renovando. O interestadual, a empresa responsável é a ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, que daí te dá o direito, o autista no caso,
E o acompanhante, no caso o Joaquim, ele tem direito ao acompanhante porque ele, né, é incapaz de andar, enfim. E aí eu não pago também. São os 3 tipos de transporte que ele tem direito: o rodoviário, o aquaviário e o ferroviário, ok? Só não dá direito a avião, que aí já é uma outra coisa, ok? Alguns autistas, eles são independentes e eles conseguem tirar o seu passe livre e rodar o Brasil inteiro, né? E tem alguns autistas que precisam do acompanhante. No caso, o Joaquim, por ser criança, ele precisa sim de um acompanhante, então ele não paga e o acompanhante também não paga, ok? E para você solicitar esse passe livre, é só entrar lá no site da ANTT e solicitar o seu passe livre, caso você seja uma pessoa autista, caso você tenha uma criança autista, ok? É isso, espero que tenha ficado claro. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, da nossa experiência, como que foi a experiência de vocês, caso vocês tenham passado algo parecido com o que nós passamos. Me fala se você já sabia desse direito dos autistas. E curte, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, que ajuda demais as pessoas a conhecerem esse canal. Muito obrigada, um abraço bem quentinho e até o próximo vídeo. Tchau!